Glória a Deus, mas hoje eu quero falar sobre salmos. Durante essa jornada dos dias de jejum que você está aqui, nós vamos falar de 5 salmos diferentes, todos eles para um objetivo. Hoje nós vamos fazer o Salmo 27. Muitos não entendem, mas o Salmo 27 ele é muito sobre o medo e a insegurança. Então, por quê? Por que o Salmo 27? Ele é a fortaleza da alma em tempos de insegurança. E diz que, e na passagem vocês podem ir lá acompanhando, e diz: O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmo 27, 1. Então, o que eu quero dizer com o jejum? Ele revela o que ainda nos paralisa. Durante o jejum, Deus silencia os ruídos de fora para revelar os ruídos de dentro. Foi forte, né? Então, assim, em um dos mais gritantes é o medo. O medo de perder, o medo de dar errado, o medo do futuro, o medo do abandono. Olhe para os medos que você ainda tem na tua vida. Então, nesse salmo, você vai entregar o medo. Eu vou falar de uma situação rápida minha. Durante meu último jejum de Esther, que agora eu estou num outro jejum de Esther, vocês estão nesse jejum, mas eu estou no jejum de Esther. Eu tive muito medo de fazer de novo, porque foi muito forte para mim. Foi um dos jejuns mais impactantes, foi o último jejum de Esther. Só que nesse jejum eu estou orando muito, 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 muito. E o Salmo hoje, 27, eu estudei muito ele hoje, para que Deus quebrasse o medo. O medo porque foi muito forte para mim o último. O medo de continuar. O medo de não dar conta. E eu quero que você se coloque nesse lugar. Tanto que no Salmo 27, Davi começa com uma declaração de força. Mas ao longo do salmo, ele revela a luta interna, com o medo, com a ansiedade. E talvez você esteja num jejum menor, quem está no jejum mais baixo, de 14, mas quando você elevar para 16, que agora o próximo é 16, é 18, tem pessoas que vai estar no 24, e tem pessoas aqui que vai fazer 7 de 20 e 24, é muito mais forte. O medo nasce da insegurança, ou da falta de presença. Então diz que ainda diz assim, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temerei. Pode ler lá que você vai encontrar. Então, Davi não está dizendo que nunca sentiu medo, ele está dizendo que não será dominado por ele. Por quê? Porque ele decidiu permanecer na presença. Uma coisa pedi ao Senhor e eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. A cura do medo não é a ausência de problemas, é presença constante de Deus. Quem pegou essa? Pode escrever até depois aqui no comentário. A cura do medo não é ausência de problema, é presença constante de Deus. Então, meus queridos, eu quero que você se atente a esse chamado. A cura do medo, a insegurança, trava decisões, trava identidades. Então, durante esse jejum, muita gente se sente vulnerável. E isso é bom, porque a fraqueza revela onde está a nossa base. Se a sua base está nas suas emoções, você vai oscilar. Se se está na opinião dos outros, você vai se perder. Mas se estiver no Senhor, você permanece firme, mesmo tremendo. Lembra aqui que ele diz assim: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Você pode ler. Então, como jejuar? Quando se está com medo e inseguro, ore com mais sinceridade, não com performance. Davi esconde seus sentimentos de Deus. Davi não esconde os seus sentimentos de Deus. Ele rasga a alma. Então, às vezes, a gente tem que se humilhar, Senhor. Nós temos que colocar pequenos diante do nosso Pai. Uma porque ele já sabe de tudo, e outra coisa porque ele quer ouvir da nossa boca isso. E você pode, nesse momento, escrever todos os seus medos. Coloque no papel. Eu tenho medo disso, entregue ao Senhor e declare. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Declare isso.
Alimente-se da presença, não só do propósito. Jejum sem presença vira dieta. Não é para você olhar para isso, é para você olhar para o teu propósito. É para você olhar para a tua presença, a presença com Deus. Então, quando você olhar para isso, você tem que esquecer. Você tem que esquecer o tempo de jejum. Eu quero que você se dedique a tempo de presença com o Senhor. Jesus, jejum é presença. É presença, você está entendendo? É presença com Deus. Queridos, o medo vai tentar visitar você durante todos os próximos dias de jejum. Mas você é obrigada a deixá-lo entrar. Seja como Davi. Diga em voz alta: o Senhor é minha luz, é a minha salvação. A quem temerei? Hoje mesmo, você pode continuar olhando para tudo isso, mesmo fraca, mesmo quem jejuou um pouquinho mais forte. Né? Eu já estou em jejum aí há mais de 24 horas. Não, não, 24 horas não. Um pouquinho, daqui a pouquinho vai dar 24 horas. Então, para você entender que mesmo na fraqueza você dá conta, porque o jejum não é sobre o quanto você aguenta, é sobre o quanto você confia. E quem confia não para no meio do caminho. Eu vou dizer para você que os próximos momentos é um momento de muita entrega. Mas hoje eu quero que vocês meditem no Salmo 27, que fala sobre medo, sobre insegurança. Eu quero que você faça esse papel. Você entregue, Senhor, aqui eu estou entregando todos os meus medos, aqui estou entregando toda a minha insegurança, insegurança do que disso e aquilo. Fale, escreva, entregue. Entregue ao Senhor. E você vai ver. Você vai ver as coisas transformando. E bora então, nosso segundo dia é jejuando e entregando tudo isso que você quer verdadeiramente, quem está nesse processo comigo. E Deus abençoe grandiosamente você. Deus abençoe grandiosamente você, para que você siga firme e forte nesse propósito que Ele colocou, porque quem está aqui foram os escolhidos. Quem está aqui foram os escolhidos. Porque nós estávamos numa turma super grande, mas poucos foram os que aceitaram estar nesse lugar. Glória! E até o nosso próximo bate-papo. Vamos lá? Fiquem com Deus.